Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lugar e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui neste mesmo canal e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Um modelo educacional alternativo está sendo testado no campus USP de São Carlos, substituindo o habitual método do aluno chegar à sala de aula, abrir os cadernos e os livros e ficar apenas atento ao conteúdo que é transmitido pelo professor durante horas a fio. Esse modelo passivo está sendo deixado para trás e para nos explicar essa metodologia, essa nova metodologia que está sendo testada, temos connosco o professor Fernando Paiva, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, um dos responsáveis por esse estudo e pela execução desses testes que estão sendo aplicados. Meu caro Fernando, muito obrigado mais uma vez, é a segunda vez que nos encontramos neste programa. Sim. Hoje de uma forma diferente, hoje vamos falar de ensino. Eu queria agradecer a tua presença aqui mais uma vez perante o nosso auditório. Em primeiro lugar, devemos esclarecer que este modelo educacional, ele foi avaliado através de um trabalho que foi publicado recentemente e do qual você é um dos autores. Fernando, que tipo de trabalho é esse? Como é que ele foi proposto e como é que está sendo executado? Bom, Rui, obrigado. É sempre importante, né, a gente poder divulgar um pouco do que está sendo feito aqui na nossa instituição. E essa ideia de mudar um pouco a perspectiva de como ministrar as aulas e de como passar o conteúdo para os alunos, né, ela vem de vários estudos já de longa data, né? Não é uma ideia exclusivamente nossa aqui no Instituto de Física de São Carlos, mas representa de fato uma quebra no paradigma tradicional, particularmente do que a gente encontra nas áreas de exatas e especialmente na área de física, né? Tirar o aluno daquela posição passiva em que ele simplesmente recebe ou tem a sensação pelo menos de que está recebendo todo o conhecimento através das aulas expositivas, faz com que novas filosofias se criem, né, e façam com que não só o docente, mas também o aluno tenham um papel muito diferente. Muito embora na literatura internacional isso já seja bastante bem discutido, no Brasil isso ainda não é tão comum de se encontrar. Tá? E mais do que isso, a gente não tem dados para mostrar que efetivamente essas coisas resultam em algo melhor do que o que a gente tem no modelo tradicional. Então a ideia desse trabalho foi tentar criar métricas, né, e utilizar de questionários específicos para tentar avaliar o quanto os nossos alunos, agora submetidos a esse novo modelo mais ativo, tá, aprendem em termos de conceitos de física mais quando comparado ao sistema tradicional. Fernando, mas por que é que não se instituiu já esse modelo aqui, principalmente no Brasil, já que ele está, digamos, ele é conhecido em termos digamos, da literatura? Então, Rui, essa é uma pergunta interessante, porque muito embora, de fato, ele já venha sendo discutido, né, de longa data, tá? Então, os primeiros trabalhos datam ali início da década de 80, a implementação desse método realmente representa uma quebra de paradigma, né? Desde que esses cursos foram estabelecidos, a gente usa o método tradicional em que o docente vai lá, usa lá lousa e giz, né, e tenta passar o conteúdo através de aulas expositivas. Mudar isso requer tempo. E mais do que isso, requer que as pessoas realmente confiem de que o método é sim mais efetivo. Tá? O que a gente vê hoje no Brasil é que, muito embora algumas instituições tenham começado a implementar esse tipo de método e tenham começado a migrar para essa questão de ensino um pouco mais ativo,
tá? Ainda faltam dados para realmente convencer a grande massa crítica, né, associada às definições desses estilos educacionais ou desses modelos, de que essas coisas realmente funcionam e funcionam como os trabalhos internacionais mostram. Então, a ideia desse trabalho foi muito mais nesse sentido, né, de tentar subsidiar uma discussão mais fundamentada, particularmente com dados locais, né, então dados aqui coletados em São Carlos mesmo, tá? Para que a gente tenha agora, com essas informações, algo melhor para tentar se discutir e evoluir nesse sentido. Muito bem, Fernando. Colocou-se um pouco de lado aquela velha aquela velha estratégia. O professor descarrega tudo, vai falando, o aluno vai tomando alguns apontamentos, o professor vai escrevendo na lousa, o aluno vai copiando. Como é que vocês alteraram isso? Qual foi de que forma é que vocês aplicaram a nova metodologia e qual foi a reação dos alunos? Eu acho que esse é um outro ponto importante, porque a mudança foi uma mudança relativamente drástica, né? A gente coloca em prática um conjunto de novas ações, tá? Que individualmente já foram avaliadas, né? Novamente, não no Brasil, né? São muito poucos os trabalhos ainda feitos no Brasil, e todas elas no sentido de realmente forçar que o aluno esteja sempre um passo adiante do que ele estava no método tradicional. Então, determinadas atividades são colocadas antes que a aula efetivamente seja dada. Então, isso segue um pouco daquele modelo de sala invertida, né? O aluno tem que ter contato com o conteúdo antes de vir para a aula, até para que ele consiga entender melhor o que está sendo dado e consiga aproveitar aquele período com o docente, que é um período que a gente considera nobre, né? O aluno não passa tantas horas assim com o docente na universidade, e aquele período que ele passa tem que ser bem utilizado. Então, ele vindo já mais bem preparado, ele vai aproveitar melhor. Vir mais bem preparado significa ele tem que estudar antes. E para isso não adianta só o discurso, né? O que a gente fez foi desenvolver atividades usando plataformas digitais, usando estratégias para que o aluno tenha que se colocar em movimento antes mesmo de ter contato com o conteúdo. Quando ele vem para a aula também não é aquela aula tradicional. Então, o que a gente faz é utilizar de atividades que são ou que envolvem a participação dos alunos, muitas delas discussões em grupo para que os próprios alunos se ajudem e troquem um pouco da experiência, e o professor funciona muito mais como um suporte para todas essas atividades. A receptividade do método pelos alunos eu avaliaria como positiva, muito embora, obviamente, demanda muito mais, tá? Então, alguns alunos ainda demoram para perceber que isso vai trazer um benefício grande, né? E de primeiro momento assim acabam sentindo que estão se dedicando muito mais do que deveriam para aquela disciplina. No final, a impressão que a gente tem é que eles se convencem de que o método é sim favorável, né? E justifica todo o esforço, tá? Do ponto de vista do docente, também muito mais trabalhoso implementar algo desse tipo, porque obviamente você tem que pensar nas atividades para que os alunos desenvolvam antes de ter acesso ao conteúdo, você tem que pensar nas atividades que eles vão desenvolver durante a aula, e tem que ser atividades que motivam o aluno a participar, porque sem a participação do aluno não faz muito sentido, né? Você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, no final das contas, é um método que dá um pouco mais de trabalho, tanto do ponto de vista do docente quanto do aluno, mas o resultado aí, pelo menos o que a gente avaliou nessa primeira avaliação, né, nessa primeira implementação, é sem dúvida positivo. Quantos alunos é que estiveram envolvidos nesse teste? Nessa nossa avaliação são 600 alunos participantes, sendo que parte deles, né, número próximo aí de 400 alunos participaram já do método ativo de ensino. Os outros 200 e poucos alunos foram parte, né, de um grupo controle que ainda foi submetido e ainda passou ali no primeiro semestre por um curso no formato tradicional, simplesmente lousa e giz.
Fernando, você acha que esse esforço que vocês fizeram na implementação desses testes será bastante para se quebrar o atual paradigma do ensino, que é essencialmente pautado pela passividade na forma como se dá as aulas? Acho que sim. Obviamente isso não é um mérito só nosso, né? A literatura já mostra isso, a literatura internacional inclusive já mostra isso, tá? E no final das contas, eu acho que o quanto antes a gente conseguir fazer com que isso seja implementado de uma maneira mais global, melhor, tá? Sem dúvida, os nossos dados corroboram aquilo que vários grupos de pesquisa nessa área já haviam mostrado, tá? De que o método é mais eficiente no que se refere ao aprendizado pelos alunos, e acho que como instituição de ensino, a nossa obrigação é seguir nessa linha, né? Então, acho que esse é um primeiro passo, tá? No sentido tanto de implementar e principalmente de subsidiar a discussão com base em dados quantitativos, tá? E imagino que sim, que dado esse primeiro passo, isso deve fomentar aí e ajudar que isso siga sendo implementado, né, nas diferentes disciplinas e inicialmente no curso de física, mas a gente esperando aí uma expansão para os cursos de exatas em geral. Nós poderemos pensar esse modelo também como uma forma de quebrar paradigma nos outros níveis de ensino? Estamos falando do ensino fundamental e médio? Rui, isso é interessante, porque se hoje a gente faz uma avaliação, inclusive no Brasil, né, dos níveis mais preliminares de formação, a gente já nota que algumas escolas adotam metodologias equivalentes a essa, né? Então, hoje em dia, principalmente em anos mais preliminares, né, tirando o ensino médio, na verdade, tá? Porque o ensino médio é sempre uma dificuldade no ensino médio. O ensino não é? médio porque hoje em dia o ensino médio no Brasil ele está muito focado no vestibular, né? Então é aquele negócio muito pragmático. Você tem que ensinar para o aluno aquele determinado conteúdo, e mais do que isso, né? Talvez até mais importante do que ensinar o conteúdo seja você treinar o aluno para que ele possa ser aprovado no vestibular, tá? Então, E mais do que isso, para que ele venha a ser um bom aluno no ensino superior, não é? Porque não é só estudar para o vestibular. Eu acho, nós temos essa ótica de que o aluno deve ser preparado para uma vida no ensino superior para que ele tenha sucesso. E não só para passar no vestibular. Exatamente, mas isso eu acho que é o que a gente acredita, tá? Na prática, o que a gente tem notado, né, com base nos nossos alunos aqui, nos alunos que a gente recebe na universidade, é de que esse último estágio de formação é um estágio voltado para o treinamento para aprovação no vestibular, tá? Muito mais do que você realmente preparar um aluno bem, conceitualmente, para seguir na vida acadêmica. Mas se este teste, desculpa só interromper, eu fico sempre com alguma dúvida, né? Mas se este teste que vocês fizeram, se essa nova metodologia já foi confirmada, mesmo no exterior, dada a antiguidade que ela tem na literatura, que ela dá certo, porque é que nela não foi implementada no próprio ensino médio? É uma questão de política? É uma questão do professor querer? Acho que não. Eu acho que na prática é uma questão de estrutura, tá? Hoje a gente tem um sistema educacional que é pautado, ou que está focado, né, no vestibular para ingresso na universidade. Então hoje, se o aluno quer ingressar nas universidades públicas do Brasil, né, ele tem que passar por aquele processo. E o processo do vestibular, hoje em dia, é um processo muito mais técnico, na minha opinião, né, obviamente, do que focado em conhecimento. Então, o aluno preparado para passar num bom vestibular, ele tem que estar não só, né, sabendo parte do conteúdo, mas mais do que isso, ele tem que estar treinado para aquilo. E esse treino envolve tarefas que não são muito compatíveis com esse timing do aluno poder trabalhar e evoluir por si só, né? Então, crescer de uma maneira mais ativa no processo. Então, acho que aí é que está o grande gargalo da coisa. Não é nem uma questão de duvidar do método ou de achar que o método tradicional é melhor. Eu acho que, dada a estrutura que se criou
para o ingresso na universidade no Brasil, você tem que pegar parte da formação do aluno para prepará-lo para aquilo. E, obviamente, a parte que vem imediatamente antes do vestibular é o ensino médio. E, para isso, o que você tem que fazer é concentrar em estratégias que vão ser mais eficientes no treinamento do aluno para a realização de uma prova como essa. Então, eu não diria que é uma questão de método ou de filosofia, é muito mais de estrutura. Você que acompanhou esse teste aqui no Instituto, e estamos prestes a acabar o primeiro bloco, eu agradecia se você fosse sintética em termos da resposta. Na sua sensibilidade enquanto docente enquanto implementador do método, o que é que você sentiu no aluno? O que a gente vê claramente é que as aulas ficam muito mais ricas. E ficam muito mais ricas por quê? Porque o aluno de fato participa. Tá? Então o que a gente viu na prática é que discussões que raramente aconteciam em aulas com alunos do primeiro ano, por conta obviamente da profundidade de conhecimento que você demanda para essas discussões, elas passam a acontecer agora. E passam a acontecer agora não por mérito do professor, mas simplesmente porque agora o aluno vem para a aula mais bem preparado. Então ele é capaz de ouvir aquilo que você tem para passar para ele de maneira mais crítica e aí a partir dali gerar, né, ou fomentar discussões que são muito mais produtivas em termos coletivos, inclusive. Né? Mesmo aqueles alunos que têm uma certa dificuldade, participando dessa discussão com os colegas e com o docente, acabam evoluindo de uma maneira muito mais eficiente. Então, acho que essa é a tua apreciação. Muito bem, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer aqui uma pausa. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos já a seguir com o professor Fernando Paiva, após um breve intervalo, com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar do modelo educacional alternativo que está sendo testado no campus USP de São Carlos, principalmente no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. Não saia daí, voltaremos em breves instantes, só o tempo para tomar um cafezinho.